1º de abril. Para alguns é o dia da mentira. Para outros é só mais um sábado qualquer. Mas no Brasil, essa data carrega um peso bem maior. Foi em 1º de abril de 1964 que o golpe militar arrancou a democracia pela raiz e instaurou uma ditadura que duraria 21 anos, 11 meses e 13 dias. E se você acha que fazer um golpe no dia da mentira foi pura coincidência, não foi. 1º de abril é o dia perfeito para desviar o olhar do povo. É o dia em que tudo parece uma piada, mas não é. Um golpe sendo anunciado como revolução. Um regime de exceção sendo vendido como restauração da ordem. Parece roteiro de humor do absurdo, mas é a realidade do nosso país. E não foi a primeira vez. Golpes militares no Brasil não são uma invenção de 64. São parte da nossa história. Mas agora, algo diferente aconteceu. A partir de 14 de dezembro do ano passado e a prisão de Walter Braga Neto, uma chance, um feixe se abriu. Após ela, a denúncia de General Heleno, Mauro Cid e o próprio Jair Messias Bolsonaro, apontado como o líder do golpismo de 8 de janeiro. E o que isso significa na prática? Que talvez, apenas talvez, nós tenhamos aberto uma chance de mudar essa história, de encarar de frente a nossa memória, de prender militar golpista para convencer e dizer: anistia aqui não, violência aqui não. E mais uma vez nesta data, nós estamos aqui no Normose para relembrar essa dolorosa memória de que esse país com militares é só violência e corrupção. E aqui, não. Então, esse é o assunto do vídeo de hoje. E se prepara. Não vai ser simples, não vai ser leve e vai doer. Então, se você quiser, venha comigo, já deixe seu like, seu sininho de inscrição, que é o que nos permite ter a força, a coragem e a vontade de continuar lutando e continuar dialogando para que essa memória jamais seja apagada. Eu espero que você goste e bom vídeo. Opa, suave, tranquilo por aí. Já é tradição aqui no Normose, todo ano, nessa data, a gente falar desse período tão marcante e rememorar essa história e trazer de volta essa memória. Como que o militarismo se mantém tanto tempo como protagonista, com tanto poder no nosso Brasil, tendo tanta corrupção sistêmica. Se você se interessa por entender as engrenagens ocultas do poder, esse vídeo é para você. E quem sabe no final, se você achar que vale a pena, você assina o nosso Catarse que nos mantém existindo. Prepare-se então para uma história de golpes, corrupção, perpetuação e muita sujeira e poder. E se você não der o like e não ativar o sininho, bom, eu não quero ser alarmista, mas talvez um general apareça na sua casa para garantir a ordem e o progresso. Então é melhor você se inscrever, não é? Vamos lá, eu espero, é a hora do nosso ritual. Se inscreveu? Então, bom vídeo. O mito da corrupção. Se existe um mito que persiste até hoje, é de que na ditadura militar não havia corrupção. Sei, mas isso é quase tão verdadeiro quanto um general que promete dar um golpe para salvar a democracia. Na prática, isso nunca acontece. Toda vez que militares tomam o poder, eles se agarram a esse poder. E o que a ditadura civil-militar brasileira fez na prática foi institucionalizar e profissionalizar a corrupção do nosso país. E todos os envolvidos de corrupção até os dias de hoje se envolveram lá na ditadura militar. E eu vou te contar essa história agora. Primeiro, respondendo o que é mais simples. Da onde é que surgiu essa ideia de que não havia corrupção na ditadura? São duas as respostas. O que não se investiga, não existe. Mas tinha sim muito escândalo de corrupção que foi simplesmente engavetada ou legalizada. Comecemos então com a história do Rio de Janeiro e a Ponte Rio-Niterói. A construção da Ponte Rio-Niterói, que hoje é tão vistosa, cartão turístico e orgulho do carioca, iniciou em 1969, logo depois do AI-5,
e foi concluída em 74. E foi marcada, e isso tem nos jornais da época, por atrasos, morte de operários e explosão de custos. Planejada para ser uma solução de mobilidade e ligar o Rio a Niterói, ela virou um ícone do superfaturamento da época. Originalmente, os militares prometeram que essa obra custaria 300 milhões de cruzeiros. E qual foi o preço final dela? 1 bilhão de cruzeiros. Isso do que a gente sabe, fora o que foi escondido. E sabe quem é que estava envolvido? Paulo Barreto e o irmão. Uma construtora de nome Camargo Corrêa. O Grupo Camargo Corrêa consolidou em 73 anos posição de destaque e liderança em setores-chave da economia dentro e fora do Brasil. 2 executivos da empreiteira Camargo Corrêa confirmaram hoje o pagamento de propina em contratos com a Petrobras. A construtora Camargo Corrêa, uma das maiores do país, revelou em acordo de leniência que durante 16 anos fez parte de um cartel que fraudou licitações de obras de metrô em 7 estados e no Distrito Federal. Gente que compartilha dos valores empresariais que diferenciam a atuação de suas empresas com a transformação da qualidade de vida das comunidades onde atua. A construtora Camargo Corrêa foi condenada a pagar R$200 mil por dano moral coletivo. Você deve lembrar da Camargo Corrêa da época da Lava Jato, não é? Inclusive, a gente tem um documentário da Lava Jato aqui no canal, e na época que eu precisava escrever esse documentário, eu precisei entender a história das empreiteiras, porque elas que estavam ali no caldo central da Lava Jato, certo? E o desgraçado do general, depois de tudo isso, ainda batizou a ponte Rio-Niterói com o próprio nome. A ponte Rio-Niterói, na verdade, se chama General Costa e Silva. Ególatra, filha da... A nossa próxima história é da hidrelétrica de Itaipu. A construção dessa hidrelétrica começou em 1975 e foi concluída em 1984. 11 anos de obra. Nossa, como os militares são ágeis, não é mesmo? E apesar da sua grandiosidade, o projeto também foi marcado por falta de transparência, censura de informação e denúncia de superfaturamento. Além disso, 100 operários morreram durante as obras e 43 mil acidentes aconteceram durante a construção, evidenciando a negligência com a segurança dos trabalhadores, que é típico de militar que só sabe cortar grama e pintar árvore de branco para não subir formiga. Mais pro final da ditadura, outros personagens bem conhecidos apareceram. Um tal de Delfim Neto e um outro chamado Paulo Maluf. Sabe como é que é? É o escândalo Coroa Brastel, que foi deflagrado ali no finalzinho da ditadura e revelou um esquema de desvio de recurso público de simplesmente, anota aí, 231 bilhões de cruzeiros. Lembra que eu falei que a primeira obra superfaturada era de 5 bilhões? Parece que, conforme o tempo foi passando, os militares foram perdendo a vergonha, não é isso? Essa obra também marcou uma coisa que se chama Oásis das Empreiteiras, ou a herança milico-empresarial. A partir dessa época, teve uma empreiteira que cresceu simplesmente 212% em 3 anos. O nome da empreiteira? Odebrecht. Faz o L. A mesma envolvida em todos os escândalos de corrupção dali pra frente. E aí, alguém quer meter pra mim que a corrupção foi descoberta pelo Sérgio Moro e inventada pelo PT. Sério? Veja, essas empreiteiras não apenas ampliaram a sua presença no mercado por causa dos militares, elas tiveram força para começar sua internacionalização de tanto dinheiro roubado e desviado. Essas empresas não apenas ampliaram a sua presença no mercado nacional, que era a desculpa que a ditadura usava para não chamar empresas de fora, e tem até um certo sentido, mas também iniciaram sua internacionalização de tanto dinheiro que foi feito no Brasil. E de onde é que veio esse tanto de dinheiro? Não sabemos. Não dá pra saber. E não dá pra saber porque não tinha investigação. Na época dos milico, era corrupção e gaveta de montão. O que dá pra saber é o que foram feitos com essas obras. Por exemplo, a partir de 68, logo ali depois do AI-5, um decreto foi implementado garantindo que as empreiteiras nacionais tivessem o monopólio sobre as obras públicas. E aí acabou a concorrência. Com a justificativa de proteger a nossa indústria, o efeito prático foi outro. Sem a concorrência, as empreiteiras locais
deitavam e rolavam, dividiam contrato entre elas, faziam a zona que quisessem e eram abraçadas pelos ditadores militares. Que é, por exemplo, o que aconteceu nos casos das usinas de Angra 2 e Angra 3, que foram realizados acompanhadas pelo Serviço Nacional de Inteligência da ditadura para poder esconder propina. Então, se há um poder tão grande dos empresários no Brasil, eles foram criados pela ditadura cívico-militar brasileira. É por isso que essas pessoas amam o mito. É por isso que essas pessoas querem tanto voltar com o poder militar para fazer a festa, roubar dinheiro público, sem tirar nem pôr. Isso que eu nem vou entrar nesse vídeo, que teve alguns empreiteiros que inclusive denunciavam comunistas e participavam das sessões de tortura, tá? Então, sinceramente, o que eu sinto por milico é... Milico e merda pra mim é a mesma coisa! Todo político é igual, mas pelo menos os militares roubam, mas faziam. Ou que pelo menos houve um milagre econômico no Brasil. Não, não é por aí. Militar rouba e não faz. E é isso que nós vamos ver no próximo ato. Há males que vêm para o bem. Ah, mas sacrifícios são necessários? A gente precisava tirar os comunistas de dar um golpe no país? Ou precisava crescer o bolo para depois dividir? Eu tenho certeza que você já ouviu alguma dessas porcariadas aí em algum almoço de família, não é verdade? Mas o que eu quero te contar e te mostrar é que o cara que disse isso morreu comendo o bolo inteiro sozinho, sem dividir pra ninguém. Então, vamos mostrar a maquiagem do falso milagre econômico brasileiro. Por sua vez, o novo presidente afirma que no momento em que está prestes a se completar o decênio criador da Revolução de 1964... Afinal de contas, chama milagre brasileiro, né? E se é milagre, não pode ser ruim, certo? Errado. A dor é confusa, a dor não é nítida. A dor, muita dor, não é nítida. Você não tem uma imagem. Então vejamos. A verdade é que o milagre econômico brasileiro, essa época que durou do AI-5, de 68, até ali por 75, foi muito mais um fenômeno de propaganda dos milicos do que um processo de prosperidade do país de verdade. Ou melhor dizendo, foi menos do que um milagre e foi mais um truque de ilusionismo ou de liberalismo, com números brilhantes, obras faraônicas na superfície, mas que escondia profundas desigualdades e torturas no porão para quem criticava. Os militares implementaram sim uma série de medidas que priorizavam o desenvolvimento da nossa indústria e das nossas grandes obras de infraestrutura. A história é feita de fatos e isso é verdade. Mas, por exemplo, a rodovia transamazônica, um dos grandes símbolos da era militar, foi feita de forma muito menos brilhante e gloriosa. Era um eterno em construção que só servia para esconder corrupção. Outro dado bastante interessante é o do PIB per capita, que cresceu de 261 dólares em 64 para 1.643,85. Aí você vai olhar para esse número e vai dizer, bom, então parece bom, não é? Até você olhar um pouco com mais de calma e detalhe e descobrir que na mesma época os salários dos trabalhadores caíram em 60%, esmagando o poder de compra do trabalhador. A dívida externa do nosso país, por exemplo, saltou de 3,4 bilhões no começo da ditadura para mais de 150 bilhões no final da ditadura, deixando o nosso país à mercê de empréstimos internacionais. É dessa época, por exemplo, que vem a nossa dependência do FMI, algo que fomos obrigados a fazer após o fim do regime, que deixou o país à beira da explosão. Sem contar a desigualdade social, que atingiu níveis históricos. O tal do índice Gini subiu de 0,54 para 0,63, consolidando um dos períodos mais desiguais do nosso país até hoje. A fórmula mágica do milagre tinha um ingrediente amargo: o sacrifício de trabalhadores. Enquanto o PIB crescia, os salários diminuíam. Reajuste salarial e qualquer forma de tentativa de resistência era reprimida com violência. Com o fim dos sindicatos,
com perseguição a estudantes, que eram chamados de terroristas. Os sindicatos foram não só desarticulados, mas foram invadidos. Militares se envolviam ali no meio para desestimular a luta, enquanto as elites empresariais criavam e ganhavam benefícios de isenção fiscal, crédito fácil. Um sistema desenhado para que os mais ricos ficassem mais ricos, enquanto trabalhadores mal conseguiam pagar o feijão. Isso porque eu não estou falando nem da carne, porque carne nos anos 70 era luxo. Em 1973, por exemplo, o 1% mais rico da população brasileira controlava 50% de toda a riqueza gerada no país. E quem era essa elite? Os amigos dos milico. E a tal conversa de crescer o bolo, que foi dita por Delfim Neto, na época um jovem economista da ditadura, nunca aconteceu. O bolo crescia, 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 e quem comia eram os ricos. Para nós, sobrava só a raspa do tacho. Mas então por que as pessoas diziam que no tempo da ditadura que era bom? Essa é fácil de responder. Além do fator saudade e nostalgia, que todo mundo tende a romantizar o que viveu quando olha para trás, até a gente, quando olha para a pandemia, talvez sinta alguma espécie de saudade, mas mais do que isso, é o fator alienação. A ditadura brasileira, um pouco diferente das outras ditaduras da América Latina, fazia as coisas no silêncio. Se as ditaduras argentinas e chilenas mataram a rodo 30, 50, 60 mil pessoas e não havia ninguém que não conhecesse alguém que não fosse perseguido pela ditadura, a nossa era mais estratégica. Escolhia um membro ou outro para torturar, para dar medo, para perseguir e para, é claro, usar o futebol, o samba, o cinema para fazer alienação. A Copa de 70, por exemplo, foi escancaradamente uma Copa controlada pelos milicos. Teve até técnico declaradamente comunista que foi simplesmente demitido pela sua posição política. E era assim que as coisas aconteciam. Por isso que talvez seu pai, sua mãe não lembrem direito dessa época, porque seu avô e sua avó eram treinados para esconder isso dos seus filhos. Não só porque a propaganda fazia isso, mas também porque havia o medo de que o seu filho se debandasse para lutar contra o regime militar e fosse lido como terrorista. E aí eu lhe pergunto, o poder do Estado perseguindo as pessoas contra pessoas resistindo ao poder do Estado, quem é o verdadeiro terrorista? Mas fatos econômicos não se escondem para sempre. O Brasil quebrou em 1982, no auge da crise da dívida externa. A inflação, que inicialmente havia sido controlada desse jeito que a gente está falando, a ferro e fogo, mentindo, maquiando dados, disparou e alcançou 235% ao ano em 1985. Que, aliás, é a prova de que os militares estavam só maquiando as coisas. Assim que os milicos não conseguiam mais controlar e censurar dados, a ditadura acabou. E tudo explodiu. Por que será? De qualquer modo, a dependência dos empréstimos do FMI, por exemplo, se tornou a grande tônica e a grande herança e o medo que o regime militar deixou para quem ficou com o poder do país logo depois. Quando eles entregaram o poder, o Brasil estava à beira de um colapso. A hiperinflação, que quem é mais velho viveu e tem medo até hoje, gerou arroxo salarial, demissões em massa e mudança de preço no supermercado todos os dias. Era uma loucura. Então, o tal milagre econômico foi, na melhor das hipóteses, uma mentira grosseira para esconder as feridas abertas pela desigualdade, pela repressão, pela corrupção, para encher bolso de milico de montão. Para a maioria dos brasileiros, o milagre significava apenas trabalhar mais, ganhar menos e observar os ricos ficarem mais ricos. E honestamente, isso nem deveria ser surpresa. Desde o início, qualquer pessoa com um mínimo de memória histórica sabia que confiar em militares para devolver algo, seja poder, democracia ou até um isqueiro emprestado, é como acreditar que o seu amigo vai te devolver o teu pote que você emprestou para ele levar o bolo que sobrou. Não vai. Tapué roubado não volta mais. Milico que promete democracia tá mentindo. Não vai acontecer. Então sim, eles entregaram o poder em 85, mas não sem antes deixar uma conta do bar para a democracia pagar. E olha, foi um bar
bem caro, daquele bicho bem forgado, que toma as brejas e sai fora mais cedo pra deixar você pra pagar a conta. Moral da história, a próxima vez que um milico aparecer prometendo ordem e progresso, desconfie. E da próxima vez que alguém vier falando que na época dos militares era melhor, vale a pergunta, melhor pra quem? E a resposta é clara, melhor pra gente endinheirada, melhor pra quem calava a boca e não pensava, ruim pra quem é pobre e muito ruim pra quem pensa em lutar contra tudo isso. Ou você nunca parou pra pensar que canais como o nosso provavelmente seriam perseguidos, torturados e mortos por falar o que a gente tá falando nesse vídeo. Mortos. E eu quero deixar isso bem claro. Eram pessoas como nós, a nossa equipe. Pessoas jovens, estudantes, que não queriam autoritarismo militar e foram mortos. Mas só torturava militante, só torturava comunista. Ah, é? Então deixa eu te contar a história das crianças e adolescentes que eram torturados pela ditadura. Sim, as crianças não só eram torturadas, como havia um esquema de sequestro de crianças que eram tiradas das famílias dos militantes e entregues para os militares cuidarem das crianças sequestradas, depois de terem sido torturadas, de passarem até por cadeira do dragão. Não sabe o que é cadeira do dragão? Eu vou te contar. É um instrumento de tortura que a ditadura militar usava para dar choque em você nas partes íntimas. Colocar na ponta do seu dedo, na ponta do seu mamilo e na ponta das suas partes mais íntimas eletrodos para te dar choque. Para quê? Por quê? Porque você era comunista. Em janeiro de 74, por exemplo, uma mãe e uma criança de nome Carlos Alexandre foram levados ao DOPS em São Paulo, porque o pai, um jornalista, teria parceria com o Partido Comunista. E isso bastou para que essa criança, com apenas 1 ano e 8 meses, fora barbaramente torturada. Memórias como essa nunca mais são apagadas. Carlos Alexandre guardou isso em seu peito e não contou para ninguém até 2013, quando decidiu tirar a sua própria vida por não suportar o trauma vivido na infância. Carlos Alexandre adquiriu transtorno psicológico, paranoia, fobia social e eu vou até me corrigir aqui. Ele não tirou sua própria vida. Ele atirou novamente, porque os militares já tinham levado a sua alma, a alma de uma criança de 2 anos. E esse era o esquema de sequestro pela ordem e pelo progresso. É isso que é ditadura militar brasileira, porra! E se você duvida, fica aqui a recomendação do livro Cativeiro Sem Fim, a história de bebês, crianças e adolescentes sequestrados pela ditadura do Brasil. Os dias de hoje, uma possível virada de chave? Hoje, é claro, um golpe não vai se dar às claras. É muito mais difícil imaginar este cenário da década de 60, que é todo escancarado, do dia pra noite, etc e tal. Hoje, não é necessário mais tanques. Hoje, as coisas acontecem na sombra, onde o autoritarismo passou a vestir terno, operar em rede social, se apropriar das estruturas que nunca foram realmente desfeitas para criar desejos por militarismos novamente, plantar autoritarismo em cada um dos indivíduos. A história brasileira parece entrar num loop infinito quando esse é o tema. O regime militar foi oficialmente encerrado em 85, mas os seus pilares não só sobreviveram, como foram reforçados na década seguintes. A militarização das instituições, a glorificação de figuras autoritárias ou gente batendo palma pra Ustra, um torturador, foi o que passou a acontecer do Brasil dali pra frente. E é esse tipo de gente que ama flertar com a quebra democrática, que participou do 8 de janeiro de 2023 e agora tá chorando, dizendo que ai, eu só pichei uma estátua. Agora aguenta seus BO. Quer um outro exemplo? Por exemplo, polícia militar, a PM. Polícia militar para lidar com civil. Qual é a lógica de uma polícia com guerra para dentro das cidades? Você sabia, por exemplo, que nós somos um dos pouquíssimos países do mundo, literalmente, que tem polícia militar?
Isso é parte do projeto de fortalecimento dos militares e realocação desses milicos depois da ditadura. Durante o regime, eles ganharam tanto poder e tanta autoridade que não dava simplesmente para acabar com isso. E esse legado foi jogado na PM. E aí, quando a PM atua como um caso de exceção, ela só tá agindo do jeito que ela foi treinada, com a lógica da ditadura militar. O uso excessivo da força em protestos, especialmente contra movimentos sociais, a brutalidade nas periferias urbanas, todas essas coisas começaram na ditadura militar. A polícia só herdou. E ela é o braço que, ao invés de proteger o cidadão, tá ali para proteger o Estado e os endinheirados. Isso sem contar os militares que estão trabalhando no governo até hoje. Porque beleza, no governo Bolsonaro a coisa perdeu a vergonha. Eram quase 43 mil militares trabalhando no governo e 6 mil trabalhando diretamente. Mas, calma aí, o governo Lula diminuiu esse número? Diminuiu. Foi de 6 mil cargos para 5.474. Os militares continuam aí, mandando em nosso país, porque eles têm a força e o monopólio das armas. E a gente deseja isso. Tem pessoas querendo dar mais força para isso. Não se engane. A única coisa que militar sabe fazer bem feito é reescrever a história, criar narrativas revisionistas. Poucos projetos são tão poderosos quanto reescrever a história de um país. Nos últimos anos, a gente viu o estrago que isso acontece. E o revisionismo está ganhando cada vez mais força no Brasil. Essa narrativa de que não houve corrupção, de que no tempo dos militares era bom e tudo mais, foi algo inventado pelos próprios militares lá nos anos 80. E as pessoas continuam repetindo a mesma porcariada. A estratégia é clara: normalizar a violência e, ao mesmo tempo, deslegitimar a democracia. Afinal de contas, se o passado é reescrito por um período glorioso, quem ousaria questionar o retorno dos milicos ao poder? Então a prisão de gente como o Braga Neto não é pouca coisa não. É sim um marco histórico. Ela é apenas um pequeno quebra-cabeça de como a gente pode revisitar esse passado para virar essa página de uma vez. E que todos esses milicos envolvidos no golpe finalmente sejam presos. Militar precisa estar na caserna. Militar não precisa estar na política. Na verdade, militar tem que ter medo de cidadão e não o contrário. Mas saiba, essas prisões iniciam ou pelo menos sinalizam o início de uma mudança. Ou pelo menos para romper com o ciclo de impunidade dessas pessoas. Mas será que vai dar algo de verdade na prática? Bom, eu sou historiador, não sou futurólogo, sinto muito. Não sei o que virá dali pra frente, mas eu não consigo confiar em militar. Eu não consigo confiar nessa instituição. E o que me dá força e certeza disso é a história. A força dos fatos, da historiografia, daqueles que lutaram e não deixaram sua memória ser apagada. Não me leve a mal, não é má vontade, é história. É memória. Por exemplo, agora tivemos o filme da Fernanda Torres e do Selton Mello concorrendo ao Oscar e tudo mais, e ele só aconteceu por uma coisa: a Comissão Nacional da Verdade, implementada por Dilma Rousseff, alguém que foi acusada de terrorismo por lutar contra a ditadura. E foi só a Comissão Nacional da Verdade que finalmente reconheceu que foi o Estado brasileiro que tinha sumido com Rubens Paiva. E agora, o mundo inteiro assiste à tragédia que foi a ditadura do Brasil. Ou seja, vale a pena lutar pela memória, vale a pena lutar pela manutenção da história. O Brasil é um país que quer apagar, quer esquecer, quer virar essa página, mas não a página virada sem ser revisitada. Ou a gente faz isso, ou esses fantasmas vão voltar mais uma vez. É isso que você quer? Eu não. Por isso, quando a gente repete o mantra ditadura nunca mais, ela é mais do que uma lembrança do passado. Ela é uma promessa para o futuro. Não basta apenas lembrar que houve tortura, censura e repressão. É preciso lembrar como elas se construíram, para que reconhecemos os sinais quando elas quiserem voltar a aparecer, como tem sido nos últimos anos. E eu vou ser bem sincero aqui, tá? Eu tô achando o Lula
Muito Lula demais nessa questão. Conciliador demais. Deixa disso demais. Vamos esquecer isso para lá demais. E não, eu não esqueço do passado. Porque eu me lembro desse Lula aqui. Olha, veja, eu acho que a democracia no Brasil ela é muito incipiente. E ela é muito mascarada. Ela é muito maquiada. Ela está mais ou menos igual ao plano cruzado. Porque quando você pressupõe democracia, e eu queria que o companheiro Júlio prestasse atenção, quando você fala em democracia, você precisa dar direito de igualdade, de participação. Você precisa permitir que as pessoas disputem igualdade de condições. E eu disse agora há pouco de que essas eleições, elas não foram democráticas. Em nenhum momento elas foram democráticas. Veja, primeiro porque os debates da televisão vai para o ar à meia-noite. À meia-noite, quem é que está assistindo? Segundo, porque os partidos tiveram tempo desiguais na televisão. Terceiro, porque os partidos gastaram somas em dinheiro desiguais. Teve candidato a deputado que tinha 200 outdoor e teve outro que não tinha condições de fazer um boletim. Então, que diabo de democracia que é essa? Eu tenho dito sempre o seguinte, é preciso tomar muito cuidado com o discurso da democracia formal e foi motivo de muito pau que eu tomei por alguns analistas ou sociólogos que escrevem para a Folha de São Paulo. Essa democracia formal que permite que um cidadão ganhe 300 cruzados por mês e outro ganhe 804 por mês, é muito perigosa. Porque, embora estejamos todos subordinados à mesma Constituição, subordinados à mesma lei, o cidadão que ganha 304 cruzados, 300 mil cruzados por mês... aquela história de todos são iguais perante a lei, mas não são mais iguais. Ele tem férias, ele tem condições de ter uma boa casa, comer bem o que é justo, tem direito a ter escola boa para o seu filho, tem direito a ir para a Europa passar férias, tem direito a ir para o teatro, cinema... O desgraçado que ganha 804 cruzeiros, que direito que ele tem nessa democracia que torna as pessoas tão desiguais como aqui no Brasil? Então eu penso que a gente ainda está longe de conseguir a democracia, porque a democracia apenas institucional, ela não resolve o problema da democracia. É preciso que haja uma democratização no campo econômico para a gente poder resolver o problema da sociedade. Então, a pergunta que fica no final desse vídeo é: será que o Brasil já não passou da hora de confrontar o seu passado? Responsabilizar os militares e cortar os laços com esse autoritarismo desejoso que insiste em retornar? E se há algo que esses milicos temem, é a nossa organização e os nossos questionamentos. Eles querem o nosso silêncio, seja por medo, apatia ou conveniência. Eu não vou me calar. Eu passarei a vida toda, se necessário, para sempre te lembrar que, apesar do medo e da violência que eles querem fazer você acreditar, nós vamos sorrir. Vamos, crianças, sorriam. Nós vamos sorrir. Sorriam. Eu sei, o vídeo de hoje foi chocante, o vídeo de hoje foi pesado, mas precisa ser desse jeito, para que a gente nunca se esqueça do que a gente acabou de viver no nosso país. E se você gostou desse nosso vídeo, por favor, colabora com o canal, com seu like, seu sininho, sua inscrição, ou quem sabe, assinando o nosso Catarse. A única coisa que nos dá independência, força e coragem para poder falar as coisas sem medo. Nós continuaremos por aqui e espero que você continue conosco. É nóis, nos vemos semana que vem. Fica suave, apesar de tudo, resistimos e falou. Eu passarei a vida inteira e todos os anos, enquanto eu existir nesta terra, te lembrando. Milico e merda... Não...